Gente, Boa noite, gente. boa noite. Eu sou Sheila. Eu sou Estevam. Somos facilitadores de biodança. Falamos de Brasília. E nós somos o Bio2, Biodança Bio2. Hoje temos uma convidada especial para nossa live bate-papo. Lembrando que toda segunda e toda sexta-feira, às 7h30, a gente tem live aqui. Sendo que a de sexta-feira tem sempre um convidado É um especial. convidado, uma entrevista. É uma live bate-papo. É uma entrevista. Geralmente são pessoas que participam de nossos grupos de biodança. Ou que já participaram. Ou que já participaram de nossos grupos. E nossos grupos de biodança funcionam toda terça e quarta-feira. Aqui estamos falando ao vivo desde Brasília. E aqui em Brasília, no plano piloto, mais precisamente na Asa Norte, 912 Norte. Toda terça e quarta-feira a gente tem grupos semanais, grupos regulares de biodança. A partir das 20 horas. A partir das 20 horas. E a primeira sessão é uma sessão, a primeira aula é uma sessão experimental, uma aula experimental gratuita. Então, quem está assistindo essa live, ou assiste depois, porque vai ficar gravado em todos os nossos canais, pode vir para fazer uma sessão, uma aula experimental gratuita e conhecer a biodança in situ, conhecer dançando. É nosso convidado. É nosso convidado. E quem não puder ficar até o final, essa live vai ficar gravada nos nossos 3 canais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E amanhã estará disponível nos 3 canais. Para que vocês possam assistir Com tranquilamente. certeza. Nós estamos vendo que a nossa convidada de honra chegou. Seja bem-vinda, Cris. A Cris vai entrar daqui a pouquinho, vai pedir acesso e a gente vai receber ela com muito carinho e a gente vai conversar um pouquinho. É um bate-papo informal. E quem entra na roda, quer dizer, quem entrar na nossa live, também pode participar, contribuindo com alguma opinião, com uma pergunta. Então é muito bem-vindo. Essa é a nossa roda de biodança virtual. Hoje estamos falando sempre no nosso canal de YouTube. Recomendamos muito a gente participar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E tem conteúdos muito interessantes, tem todas as lives anteriores, tem vídeos e tem conteúdos muito, muito interessantes para vocês, assistirem. Antigo, tem conteúdos inteiros, digamos assim, lives inteiras, e também tem alguns conteúdos, alguns recortes que a gente faz, algumas edições que a gente faz das lives. Estamos falando de Brasília, somos facilitadores de biodança aqui em Brasília. Biodança Bio2 e a biodança é um sistema de desenvolvimento humano, um sistema evolutivo, baseado na dança, na música, no ritmo, no encontro, é sempre feito em grupos, e onde a gente estimula a vitalidade, a alegria de viver e ser protagonista. Sermos protagonistas, resgatar o protagonismo da nossa vida, que muitas vezes a gente fica à mercê de todas as demandas, que atualmente são muitas, né? Demanda do trabalho, demanda da família, demanda dos filhos, demanda de tudo. Tudo é demanda e chega uma hora que a gente perde como nós estamos falando, o leme e perde a bússola do coração. O que a gente quer na vida? A vida é muito curtinha, passa muito rápido. Então, recuperar esse protagonismo de vida é um dos objetivos e é das questões nas quais o Bio2, Biodança Bio2, nós podemos ajudar vocês a resgatar esse protagonismo. Sim? Com sessões de biodança. A biodança é maravilhosa. Então, e sempre de uma forma muito progressiva. Muito progressiva, muito gostosa, né? Muito leve, muito gostosa. A biodança é
um caminho de dissolver essas coraças e dissolver essas dificuldades que a gente tem para viver a vida mais plenamente, né? Para recuperar esse protagonismo de vida. Vamos ver. Quem quiser conhecer a biodança ou experimentar os nossos grupos, a primeira aula é experimental e gratuita. Sempre às terças e quartas, às 20 horas, sim, aqui na Asa Norte, 712-912 Norte, Brasília. Estão sempre convidadas. E todas as sextas, às 7h30, a gente tem um bate-papo com algumas pessoas que fazem biodança há algum tempo, ou que fazem biodança com a gente também há algum tempo. E o relato dessas pessoas, dessa experiência. Quais foram os benefícios, né? Sim, quais são os benefícios, por que continuam fazendo biodança, o que mudou na vida dessas pessoas com a biodança, com a chegada e participação no grupo de biodança. E eu sempre costumo falar que a biodança, depois nós vamos conversar, quando aquele conseguir entrar, nós vamos conversar bastante desse tema. Como que a biodança se mistura com a nossa história de vida. Muitas vezes nos afastamos durante um tempo, às vezes um tempo longo, né? Depois voltamos. Por que será que voltamos? Bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sempre começa, Cris, perguntando como você conheceu a biodança, qual era o seu momento de vida, como é que foi isso? Quais foram as primeiras sensações? Como foi essa chegada? Olha, que memória importante. Então, vamos lá. Eu conheci a biodança em 91, já tem bastante tempo, né? Mas é importante você comentar sobre qual era o meu momento, né? Porque foi um momento em que eu estava vivendo uma dificuldade pessoal muito grande, e eu resolvi iniciar um processo de autoconhecimento. Então, eu busquei uma terapia e eu tomei conhecimento de um grupo de biodança, né? Eu imagino que em 91 a biodança não era tão divulgada assim, né? Mas eu tive essa felicidade de receber essa referência, esse contato, e entrei para o grupo. E eu participei desse grupo por 3 anos na época. Então, foi uma descoberta muito importante, porque, para mim, a biodança, ela é uma oportunidade. Na época a biodança era bastante diferente do que eu tenho participado agora, mais recentemente. Mas, desde então, eu via que era uma oportunidade de viabilizar um equilíbrio entre o físico, o mental e o emocional. Então, eu via nos encontros uma oportunidade de trabalhar o corpo, de trabalhar as emoções, né? E uma particularidade que eu vejo da biodança é essa relação também com o mental, com o cognitivo. Um aspecto que me chama a atenção da biodança e que me chamou na época é que, por meio das músicas, nós conseguimos acessar as nossas emoções. Nós sabemos que atividades com o corpo, elas fazem bem, todas fazem bem. Qualquer atividade para o corpo faz bem, né? O que eu sinto na biodança é que, por meio da música e as artes, na verdade, né, elas permitem o acesso às emoções, às diversas artes, né, e a música muito mais. Então, eu vejo que, por meio da música, nós conseguimos acessar emoções que, na verdade, estão relacionadas ao momento que nós estamos vivendo. Porque, assim, o facilitadora da biodança, ele sugere um movimento, oferece uma música e sugere um movimento. Mas sempre deixa claro que não é para fazer igualzinho. Cada um tem o seu movimento, cada um tem o seu sentimento, né? Então, é uma sugestão. E naquele momento em que eu conheci, eu pensava em permitir que o meu corpo se expressasse a partir do que eu estava sentindo, a partir do que eu tinha necessidade. E é o que eu sinto hoje, né? Quando há uma oferta de uma música, quando há uma sugestão de um movimento, eu procuro escutar o que o meu corpo está dizendo. E é assim, surpreendente essa comunicação que nós temos com o nosso corpo, não é?
Então, assim, eu vejo que por meio dessa comunicação, não é? A música sugere, o corpo começa a se mover e começa a acessar o emocional, né? E há uma possibilidade de expressão e por meio dessa comunicação nós acessamos, então, movimentos que vão dar acesso, né, a essas emoções desse momento. Então, isso eu comecei a observar naquele momento, né, naquele momento em que eu comecei a biodança, mas foi um momento ainda inicial. Né? Um outro aspecto que eu gostaria de comentar também com relação à biodança é que nós temos aquele momento inicial da conversa, que, se eu não me engano, se chama de intimidade verbal. Né? E eu sinto que esse momento da intimidade verbal nos remete às emoções vividas no encontro anterior e esse momento faz a conexão, então, com o mental, com o cognitivo. Por isso, então, é dessa forma que eu vejo essa conexão entre físico, emocional e mental. Depois que eu fiz esse grupo, participei desse grupo durante 3 anos, lá 91 a 94, eu me desliguei da biodança, mas a biodança foi responsável por eu ter clareza de que, para mim, é muito importante eu trabalhar essa conexão corpo, emoções e o cognitivo. Então, desde então, eu continuei participando de grupos de trabalho, de grupos de estudos, né, trabalhos com o corpo, momentos de imersão, enfim, diversos trabalhos que, por diferentes abordagens, também viabilizam esse acesso. O que eu percebi ao longo desse tempo é que há trabalhos que viabilizam esse contato, não é? Mas não necessariamente todos os trabalhos viabilizam essa conexão físico-emocional, mental. E eu penso que isso é fundamental para as nossas vidas. Porque, por exemplo, se vocês me permitem falar um pouco até da minha experiência profissional, e uma correlação com esse compromisso, não é? Com essa busca desse equilíbrio, dessa conexão físico-emocional, mental. Tem uma parte do meu trabalho em que eu presto assessoria, eu sou arquiteta, sou professora da Universidade de Brasília e eu coordeno um projeto de extensão. A extensão é a relação da universidade com a comunidade, um projeto em que eu e uma equipe de professores, enfim, nós prestamos assessoria a famílias que vivem em situação de precariedade. Nós encontramos famílias que moram em casas em que, por exemplo, não têm acesso à água permanente, né? Em que, por exemplo, um banheiro é só de tijolo e a umidade frequente faz com que as paredes tenham limo, como não tem água permanente, não é possível dar descarga todas as vezes que se usa. Então, assim, condições de muita precariedade física, das condições físicas, condições de fragilidade das famílias, pessoas doentes, acamadas. Então, assim, são situações, eu me arrepio só de comentar, são situações muito delicadas de se conviver. Então, o que eu tenho muito claro é que se eu não estiver minimamente equilibrada, se eu não tiver um esforço para viabilizar um mínimo equilíbrio, eu me sensibilizo demais com essas situações e eu saio da condição de poder contribuir para uma solução de ficar afetada com aquela situação. E eu imagino que em qualquer momento das nossas vidas, numa relação pessoal, numa relação com amigos, numa relação familiar, numa relação de trabalho, enfim. Então eu penso que essa busca por esse equilíbrio entre o mental e o emocional e o físico, ela é sempre importante para qualquer âmbito das nossas vidas, porque isso favorece, né, uma atitude mais inteira, né, mais estável, mais segura, né, mais próxima de um equilíbrio. É claro que o equilíbrio é uma busca permanente de todos nós, não é? Mas a busca por esse equilíbrio nos leva a condições, talvez, de maior estabilidade, não é? Então, eu vejo, desde então, né, por todos esses trabalhos que eu tenho feito ao longo desse tempo, é muito em função de eu acreditar que é muito importante nós buscarmos esse equilíbrio.
para que nós tenhamos uma melhor condição de vida, uma melhor condição de relações, quaisquer que sejam. Né? Então, foi isso que a biodança trouxe para mim. A biodança foi a minha porta de entrada, né, para esse caminho de busca permanente, onde eu estou até hoje, né, de busca por essa articulação físico, mental e emocional. Então, assim, eu sou muito grata à biodança. E se eu posso fazer agora um destaque particular para a biodança, porque eu comentei, não é? Ao longo desse tempo, e aí vão 30 anos, né, eu conheci diversos trabalhos. E aí, diante, né, do acesso a várias possibilidades, o que eu destaco da biodança é exatamente esse, digamos, não sei se é um método, não sei se é um protocolo, enfim. Mas é esse compromisso de, num encontro, oferecer, por meio da arte, por meio da música, o acesso ao emocional e o diálogo que é oferecido, né, por meio da conversa inicial, em que nós compartilhamos um momento anterior, um encontro anterior, a conexão com o mental se faz. Então, eu vejo na biodança, né, possibilidades de acesso, de integração de todas essas áreas. Né? E se eu posso avançar um pouco mais... Oi? Vou interromper um segundinho, porque você já falou algumas vezes e você tocou nos pontos básicos mesmo, da questão metodológica. Já explicou todo. Pronto, né? Já não fazemos mais perguntas. Já está. Que é a questão da integração. Então, uma das bases da biodança é a integração mesmo. A integração motora, você chamou física, ou motora do movimento, né, da dança, do movimento, com a emoção, então é uma dança emocionada, né, e simbólica, do pensamento, cognitiva, que é o momento da identidade verbal que a gente tem, que a gente fala também do que sentiu. Então, essa é uma base. A base da biodança é a integração motora, emocional e simbólica. Pensar, sentir e agir. Nós somos seres pensantes, simbólicos, né? Então, isso aí é fundamental. E essa é uma construção, né? É uma construção porque é um processo de desenvolvimento em que esses níveis de integração, eles vão caminhando em diferentes patamares. Então, às vezes, quando a gente chega, a gente tem um determinado nível de integração e à medida que a gente vai aprofundando no processo, esse nível de integração ele vai ganhando uma complexidade e uma profundidade diferenciada. Então, é isso mesmo, assim. E tem uma outra integração importante que tem aí, que você falou também, que é quando a gente integra o que a gente vive o Fabrício está dizendo, Cris, muta o seu áudio. Quando a gente estiver falando, você... Isso. Para evitar o eco, né? Porque senão dá um eco, dá uma interferência. Mas outro ponto de integração importante que você falou, e eu queria destacar, porque eu acho que foi muito importante, você relacionou com o seu trabalho, e esse trabalho mais específico que você faz com comunidades carentes, né? Dentro da arquitetura, falou das casas dessas pessoas, né? E da importância de você estar se trabalhando para até ter condição, né? De estar atuando, né? Nessas comunidades também. Então, aí a gente está falando de um outro nível de integração, que é a integração do que a gente dança no salão de biodança com a vida, com o dia a dia. E não teria nenhum sentido se a gente fizesse toda essa integração motora, emocional, simbólica e não conseguisse levar isso para a vida. Então, essa integração com a vida, ela é fantástica e é fundamental. Então, você foi aí na mosca, eu diria. Foi, incrível. Falou toda a metodologia da biodança em poucas palavras. O poder de síntese, incrível. Mas eu te interrompi, por favor, continue. O que eu ia comentar é aí mais
sobre a vivência, né? Porque eu me dispus a falar porque que eu voltei para a biodança, não é? Então, assim, esse é um conjunto de aspectos que me levou a voltar para a biodança, porque eu experimentei outros trabalhos e eu atualmente faço um outro trabalho também de corpo, com música, né? Porque eu estou num momento pessoal em que eu estou sentindo uma necessidade de um aprofundamento nesse campo emocional, né? Então, eu também faço terapia, né? Não faço por grandes períodos, mas, enfim, a minha relação com a terapia surgiu uma necessidade, eu faço por um período, e chegamos, né, a um patamar de amadurecimento, é possível, né, desvincular, e eu estou no momento em que eu senti necessidade de retornar, né, porque eu estou precisando fazer um aprofundamento emocional. Então, na terapia, eu tenho esse outro trabalho de corpo também, né? E nesse trabalho eu já estou há muitos anos, né? Mas surgiu a oportunidade de voltar à terapia com um grupo de vocês, né? Foi um prazer, né, ser apresentada a proposta de vocês, aos encontros de vocês, né? Então, uniu, na verdade, expectativas, porque foi uma condição, né, física, de logística, que foi possível, né? Vocês sabem que no ano passado eu ainda tentei, não deu muito certo, mas agora, né, consegui. Então, assim, para mim foi importante retornar justamente por conta desse conjunto que a biodança oferece, não é? Então, esse foi o aspecto que me fez retornar para a biodança. Então, avançando agora, né, na própria vivência da biodança, eu gostaria de compartilhar mais um aspecto que está ligado a esse momento inicial da intimidade verbal, né? Acho que é esse o termo, né? Que é quando nós conversamos sobre o encontro anterior, né? O fato de nós sabermos que nós temos, né, no encontro seguinte, essa possibilidade de um compartilhamento mental, né, por meio do diálogo, enfim. Eu sinto que toda vez que eu saio de um encontro, eu procuro processar o que aconteceu. Na verdade, assim, essa dinâmica que acontece na biodança, ela também é um convite para uma reflexão pós-encontro, né? E eu vejo que esse momento de compartilhamento, o momento do diálogo, é um momento em que, para mim, é uma oferta de muito carinho. Porque eu sinto que todos e todas que estão presentes estão disponíveis para ouvir e estão disponíveis para compartilhar também, né? Então, quando eu saio de encontro e vou para o seguinte, eu sempre saio com essa reflexão, porque para mim é importante, tentando avaliar, eu tenho alguma coisa para compartilhar no próximo encontro, né? Porque para mim é uma gratidão muito grande poder escutar colegas, né, que vivenciaram o encontro anterior. E para mim isso é uma generosidade. Né? Cada uma que, no momento do diálogo, dessa intimidade verbal, compartilha a sua experiência anterior, compartilha a conexão com a vida, isso é um aprendizado de vida também. Quando eu escuto a fala do outro, em certos momentos eu me identifico. Em outros momentos, eu ainda não vivenciei aquela situação, mas ela passa a contribuir para a minha vida também. Então, eu vejo que esse momento do diálogo é um momento de muita amorosidade, de muita generosidade, e eu acolho com muita gratidão. Então, por isso, eu saio do encontro, faço a minha reflexão e penso, eu tenho alguma coisa para compartilhar também no próximo encontro? Da mesma forma que eu recebo, né, e para mim é um aprendizado, né, é uma oportunidade de reflexão, a experiência do outro, eu me sinto também, né, disponível para oferecer a minha experiência. Então, assim, esse momento, né, desse diálogo, além de permitir essa conexão, para mim é um momento de muita generosidade, de muita amorosidade, né, de compartilhamento, né, de intimidades, e isso, na verdade, leva um fortalecimento de laços nesse grupo. Porque à medida que nós, né, escutamos um pouco mais da experiência,
E não é uma experiência, ontem fui ao cinema, é uma experiência que traz a vivência e a emoção. Então, esse termo intimidade verbal, eu penso que é muito adequado, porque nós estamos compartilhando a nossa intimidade. E compartilhar a intimidade, para mim, é um momento de muita confiança, de muito amor, de generosidade, não é? Então, não é compartilhar, né, a vida cotidiana, é compartilhar a intimidade. Para mim, isso tem muito significado, né? Para mim, é isso que eu comentei, é uma oferta de confiança, de amor, né? E para mim é muito importante o que eu estava querendo comentar, né? Isso, para mim, viabiliza fortalecimento de laços. Né? Eu me aproximo de cada um, né? Na medida em que eu conheço um pouco mais a intimidade daquela pessoa e na medida em que aquela pessoa conhece um pouco mais a minha intimidade. E isso, naturalmente, né, estabelece um fortalecimento do laço. Né? Você quer começar? Aí eu me senti obrigado a te fazer uma pergunta. E nos últimos tempos, você tem sentido que tem, quando você sai da sessão, você sente que tem tido muitas coisas para compartilhar na semana seguinte? E aí? Tenho. Esse é um aspecto que eu já até compartilhei em alguns encontros, que eu vou até compartilhar aqui de novo com quem não está com a gente nos encontros. Né? Tem sido muito intenso, digamos, muito intensos os nossos encontros, né? E depois eu quero até fazer um comentário sobre esse grupo, que é um grupo de aprofundamento, né? Mas antes disso, o que eu quero comentar, para mim está ficando cada vez mais claro o quanto que os encontros da biodança são uma continuidade na dinâmica de vida cotidiana. Porque em diversos encontros, né, alguns eu relatei, né, mas o momento que eu estou experimentando na minha vida, e esse momento, né, como todos e todas, com dificuldades, com desafios, com dores, com alegrias, enfim. Eu vejo claramente que nós trazemos esse momento que nós estamos vivendo para o encontro. E o encontro proporciona um acesso às nossas emoções. Então, para mim está muito claro que eu chego no encontro, né, num determinado momento da minha vida, e eu sim me disponho a, quando eu chego no encontro, com as músicas que são oferecidas, com as dinâmicas que são sugeridas, enfim, eu me disponho a me entregar, né, e eu sei que quando eu me entrego, eu estou trazendo, né, a minha experiência cotidiana, né, da vida que eu estou, né, experimentando naquele momento. E para mim tem sido muito claro a conexão que se faz. Então, se eu estou num momento de tristeza mais recente, se eu estou num momento, né, de um grande desafio mais recentemente, o que eu vivencio na biodança contribui, né, para disparar gatilhos, para disparar, né, que a gente chama de insights, mas que para mim, né, são assim reflexões mais profundas, né, são um acesso a talvez, né, pensamentos e sentimentos que não estão na vida cotidiana, que não estão no dia a dia. Não é? Então eu sinto que a biodança faz uma integração com a vida cotidiana, né? E quando eu saio, né, esses pensamentos, essas reflexões, esse acesso a talvez, né, outras possibilidades de vida, outras formas de agir, enfim, né? É como se eu tivesse acessado, porque tudo isso está em nós, na verdade. Né? Nós temos o consciente, o subconsciente, o inconsciente. Eu não sou da área de psicologia, mas nós sabemos que nós temos capacidades, habilidades, né? Forças que não estão conscientes. Né? Mas o que eu percebo é que o trabalho da biodança, com essa vivência da conexão, né, com o emocional, né, claramente ela permite esse acesso ao que não está consciente para a gente, mas que está em nós. Então, assim, é muito lindo, né? É muito lindo
E eu tenho certeza que todas as pessoas que se permitem entrar no encontro de biodança com essa disponibilidade, né, de vivenciar o seu momento, né, e de conectar o seu momento com o que está sendo oferecido naquele encontro, com certeza, né, consegue acessar, né, capacidades que estão em nós, que está em cada um, né, e contribuir para, digamos, enriquecer a sua própria vida. Eu não vou dizer que encontrar soluções, né, ou descobrir um novo caminho, né, mas simplesmente qualificar a própria vida a partir do acesso às suas próprias capacidades. Então eu vejo, né, que a biodança entra num contínuo da vida, né, mas qualificando porque nos permite acessar, né, capacidades que não estão, às vezes, né, conscientes. E aí eu te pergunto, Cris, você fala dessa percepção dessas capacidades, desse acesso, né? Mas, assim, e concretamente, assim, você percebeu mudanças concretas na sua vida? Percebeu mudanças nas suas atitudes, na sua ação? Como que é isso? Ou é algo que foi para a reflexão, foi para a consciência? Ou, enfim, essa é a pergunta. Foi para a ação? Foi para a vida? Como foi isso? Foi para a ação direta na vida. Porque, na verdade, o que eu entendo de novo, não sou da área de psicologia, mas eu tenho clareza, né, por todos os trabalhos que já fiz, alguns grupos de estudo de psicologia, sim, embora não tenha formação. Então, hoje eu tenho clareza de que nós temos capacidades que nós não acessamos. Na vida cotidiana, nós não acessamos. E eu vejo que uma vida que é muito pautada somente pelo cognitivo, ela tende a acessar menos ainda essas capacidades que estão correlacionadas ao emocional, né? Então, quando nós acessamos esse emocional, eu vejo, e na biodança, por meio do movimento, né, nós já conversamos que nós acessamos esse emocional, eu vejo que é uma forma de acessar essas capacidades. Então, um exemplo prático, né? Eu não vou entrar em detalhes da minha vida, mas eu já me vi em situações com dificuldades, né, precisando encontrar soluções para um determinado momento da minha vida, né, escolher um caminho, ou talvez buscar um caminho novo para uma situação de dificuldade, e realmente aconteceu, né, de eu estar nesse momento, chegar na biodança, me entregar, né, permitir que a música acessasse as minhas emoções, vivenciar as emoções vêm, as mais diversas emoções, né, nós experimentamos no encontro de biodança. E quando eu chegar em casa, né, e aí nesse momento de eu fazer a reflexão de como foi aquele encontro, enfim, surgirem possibilidades e caminhos que eu implementei na minha vida. Então, assim, por isso que eu sinto que são capacidades que estão em nós, que podem ser acessadas. E eu tenho essa clareza de que eu realmente acessei, né? Claro que não é assim, não vou dizer, minha vida se resolveu. Não, mas outras possibilidades surgem, né? Porque às vezes acontece em nossas vidas de nós estarmos diante de uma situação e tentamos uma opção, tentamos uma outra, tentamos, e às vezes nós nos deparamos com um impasse, né? E precisamos pensar em outras soluções, mas que às vezes a vida corrida e, né, muito na razão, e eu acabo reproduzindo o modelo que eu sempre reproduzo, né, que é aquele meu modelo de ser, momento, né, aquela minha forma de lidar com a vida, com as relações, enfim. Então, às vezes, esses nossos modelos cotidianos não são suficientes. E aí o que eu percebo é isso, né? É possível nós acessarmos capacidades que não estão conscientes, que não estão no mental, né? E outras possibilidades surgem. E isso, como eu posso
né? Dá um conforto grande, porque, assim, aquele caminho veio de nós, não é? É claro que é importante nós escutarmos colegas, amigos, pessoas que já vivenciaram dificuldades, enfim, né? Mas quando vem de nós uma outra possibilidade, é porque claramente está ligado às emoções, às experiências anteriores vividas, ao que nós estamos vivendo naquele mesmo impasse, não é? Então, assim, a tendência é que aquele caminho tenha muito mais efetividade, né, do que, às vezes, alguma solução que venha de alguém, né, de um conhecido, de uma contribuição amorosa, enfim, não é? E, efetivamente, por um caminho... Eu queria interromper um pouquinho nesse ponto, porque você, de novo, toca num ponto importantíssimo, porque você disse que essas soluções e que essas referências vêm de nós, e que, às vezes, a gente está tão para o externo, né? Ou num padrão que vem se repetindo, que não consegue... Na repetição, por isso, aí quando é terapêutico, quando é profundamente terapêutico. Porque é transformador, né? Claro. E porque cria novas referências que são internas. Então, eu minimizo, ou eu mesmo deixo de estar exposta aos ventos, né? Sendo levada pelas demandas, tantas coisas externas, e eu começo a criar, ou recriar, ou a reconectar com essas referências internas que estão aí, né? Que já sempre estiveram aí. E aí o Donald usou uma expressão muito legal no bate-papo com ele, que ele falou da bússola do coração, que é essa bússola interna, né? Essa reconexão com essa bússola interna. Então, é ser cada vez mais condutor da própria vida, né? Assumir ou reassumir o protagonismo da própria vida. Sei que alguma vez a gente foi protagonista da própria vida. As demandas são tantas. E sempre vem de fora. E a gente se vê envolvido e não consegue parar de responder a demanda. E a bússola do coração. E a bússola do coração. Aí a gente não precisa de um mestre, não precisa de receita para seguir. Que está tudo dentro de nós. Está dentro de nós. Só que a biodança, como você bem falou, é impressionante como você descreveu cada ponto da metodologia da biodança. A biodança tem uma metodologia bem consistente, bem profunda e bem clara. E é simples, termina sendo simples, porque acessar, ser cada vez mais, não aquele que sonhamos ser, e ser cada vez mais nós mesmos. Está todo dentro de nós. Está todinho dentro de nós. A biodança simplesmente, a gente como facilitadores, viabilizamos esse caminho, o caminho de volta para nosso coração, principalmente a questão afetiva. Esse vínculo maravilhoso que você sente quando você chega para a roda de verbalização, para intimidade verbal, eu adoro também essa terminologia. Muitas vezes fala relato de vivência, não parece tão frio. É outro dos nomes que a gente dá para essa verbalização do início. Eu gosto muito mais de intimidade verbal. Compartilhamos coisas assim, que sentimos que são únicas e são nossas. E como escolhemos compartilhá-la? Como escolheríamos sem amor? Se não é um fluxo amoroso, que é proposto pela biodança. Então, realmente, foi um ponto assim. Quando a gente está falando, aí você muda o seu... eu vi o Fabrício sugerindo aqui agora. Eles falam, cuidado que está interferência. Eu tenho uma perguntinha, É uma pergunta aqui. Você acha que viabiliza essa intimidade verbal e esse grau, esse nível de intimidade que a gente consegue atingir na relação intragrupo, né, da biodança? Você acha que viabiliza a possibilidade, eu sempre falo, abaixar a guarda, ficar desarmados, ficar entregues, ficar na intimidade mesmo, viabiliza a possibilidade de criar vínculos afetivos
que a gente pode aprofundar fora do salão de biodança? Você acha que sim, que a gente fica mais permeável? Não tenho dúvidas, não é? Porque, assim, eu acredito que as relações se estabelecem e se fortalecem, né, a partir de um processo de crescimento, né, de incremento gradual de confiança. Para mim, é assim que as relações se estabelecem, né, na nossa vida cotidiana. Então, o que acontece, né, o que eu tinha comentado aqui, né, agora, sobre esse momento da intimidade verbal, em que as pessoas com muita amorosidade, né, nos encontros, né, em que as pessoas com muita amorosidade, generosidade, compartilham a sua intimidade, né, para mim, isso significa uma oferta e uma disponibilidade para uma aproximação, para uma relação, né? Mas é claro que não necessariamente, né, nós estamos disponíveis para nos relacionarmos com todos e todas, né, mas com pessoas com que nós nos identificamos. Então eu penso que esse momento dos encontros da biodança, né, ele é uma oferta, né, generosa e amorosa, né, de disponibilidade para uma aproximação. E em função dessa identidade que se estabelece com um e com o outro, aí de formas alternadas e, né, a partir, né, da história de cada um, as aproximações passam a acontecer, porque não é raro, né, nós fazermos um relato e eventualmente vem um colega e uma colega, nossa, eu me identifiquei por isso, eu estou num momento similar e aí nós continuamos nesse compartilhamento, poxa, minha experiência tem sido assim, né? Ou eu mesmo procurar, né, um colega, uma colega que fez um relato, e eu também me manifestar, nossa, eu já passei por isso. E isso, né, é assim que as relações se estabelecem, né? Quando há amorosidade, quando, né, a generosidade é colocada à disposição, e quando tem uma outra pessoa que realmente acolhe aquilo que está sendo oferecido, né? Para mim, as relações são isso, né? São uma parte, uma pessoa que está oferecendo uma disponibilidade, qualquer que seja, né? Mas é uma disponibilidade para um encontro, né? E uma outra pessoa que está vindo com a mesma intenção de encontro, né? E quando há uma conexão dessas intenções de encontro, as relações vão se estabelecendo, né? O diferencial para mim da biodança é que tem esse aspecto particular de que as pessoas compartilham a intimidade, compartilham suas vivências, suas emoções. E isso é muito genuíno. Para mim, isso é amorosidade, generosidade. Para mim, é o aspecto que viabiliza relações, né, mais fortes, de maior confiança, que vão se estabelecendo, né, ao longo do tempo. E eu sim, né, eu já conquistei amizades importantes e amizades sólidas, porque, no meu entendimento, são amizades que se estabeleceram a partir da essência de cada pessoa, sabe? Então, é uma amizade que já começa a partir da essência, a partir da generosidade, a partir da amorosidade. Então, são amizades que já iniciam a partir de um outro patamar, né? De um patamar dessa integridade que nós buscamos, né? Físico, emocional e mental, né? Então, são amizades que já partem desse outro patamar. Amizades entre pessoas que estão buscando, né, que estão num caminho de busca similar. As vidas são totalmente diferentes, mas todos nós estamos lá com essa disponibilidade, né, de buscarmos esse nosso equilíbrio, essa integração físico, mental e emocional, e ainda com essa generosidade de oferecer a intimidade, né? Então, para mim, a biodança é um diferencial muito grande por toda essa riqueza, né? Eu não sei se eu posso continuar? Vocês querem fazer um comentário? É muita coisa para falar. Vou apagar o microfone aqui.
E difícil falar depois de tudo que você fala, realmente, não tem mais o que Não tem mais perguntar. nada para complementar, Cris. E a Gilzamar está lhe saudando, dizendo que estudou junto com você. Oh, Gilzamar. Bem-vinda. Mas você falou, disse tudo, falou bastante sobre a questão do vínculo, das relações, desse momento, né, de compartilhar essa intimidade, essa confiança. E eu gosto sempre de dizer, né, de lembrar que a palavra confiança tem a ver com fiar juntos. Confiar, fiar juntos. E é isso mesmo, fiamos juntos, né? Costuramos ali aquele momento que é um momento humano, profundamente humano. E que desperta esse vínculo. Pode realmente despertar vínculos e relações. Eu também estou na biodança há muitos anos e tenho pessoas queridas que são parte da minha família do coração há mais de 30 anos que eu conheci fazendo biodança. E meu companheiro, nós nos conhecemos dançando. Não tem 30 também. Anos, mas conhecemos na biodança. Nós nos conhecemos fazendo biodança, dançando também. Então, esses encontros, eles são sim fortes e verdadeiros. Por isso que você falou, porque essas pessoas estão ali com essa disponibilidade, com essa generosidade, com essa mesma sintonia, com essa mesma vontade de crescimento, né? Mas aí a gente queria fazer uma pergunta. Como é para você participar do grupo, ou dos grupos regulares do Bio2? O que é essa escolha e como é que é isso para você? Então, o que eu sinto bom, eu sei que as pessoas que estão lá estão num caminho de busca, né? Cada um no seu momento, suas dificuldades, altos e baixos da vida, mas eu tenho clareza que todos e todas que estão no encontro de biodança estão num caminho de busca. Então, só o fato de eu estar num grupo em que eu sei que as pessoas estão num caminho de busca, e eu vejo, e eu sinto aquela generosidade do compartilhar, né? Para mim, é como se fosse um fortalecimento semanal, né? Quando eu encontro esse grupo, eu me sinto fortalecida nesse meu desejo, né, de continuar nesse caminho de busca por esse equilíbrio, por essa integração, né, físico, emocional, mental, que para mim, né, eu aprendi lá, né, quando eu conheci a biodança, que é importante, né, e é isso, né, eu aprendi lá quando eu conheci a biodança, que é importante isso para mim, e encontrar, né, o encontro semanal, para mim é esse fortalecimento, né, é essa oportunidade semanal de fortalecimento. O que eu queria comentar, particularmente com relação a esse grupo, porque agora nós estamos num grupo de aprofundamento, né? Eu não tinha tido a oportunidade de estar num grupo de aprofundamento antes, tinha vontade e agora surgiu essa oportunidade, né? E o que eu tenho sentido é que as pessoas se sentem muito mais disponíveis para essa troca, para esse compartilhamento. Então, o que eu queria destacar também é que comentamos sobre a intimidade verbal, o compartilhamento das intimidades, né, e o potencial para fortalecimento de laços, né, da oferta da intimidade, do compartilhar intimidade, estabelecer confiança. Mas o próprio encontro, né, a dinâmica com as músicas, com o corpo, né, eu vejo que elas também são oportunidades de encontros, né? Porque quando eu vou para um encontro de biodança, eu vou com uma disponibilidade para oferecer, né, um contato, um acolhimento, né? E eu vou para encontrar pessoas que também estejam com essa disponibilidade, né? É claro que nós precisamos, nas nossas vidas, estarmos, digamos, numa condição em que nós conseguimos cuidar de nós conseguimos nos dar carinho, né? Nos dar afago, né? Mas é muito bom receber
né? Receber um contato físico, receber um abraço, receber um colo, não é? Isso também é muito bom, não é? Mas não necessariamente todas as pessoas estão disponíveis para isso nas nossas vidas, na nossa vida cotidiana, né? E na biodança, nós sabemos que em maior ou menor grau, quem está lá está disponível para oferecer alguma coisa. E também está disponível para receber alguma coisa, de um contato, de uma troca, de uma afetividade, né? Para além do movimento, inclusive. Né? Ou inclusive no movimento, porque eu também vejo que o movimento, né, um movimento que é feito num grupo, né, quanto que se dinamiza um movimento que é feito numa roda, por exemplo. Uma música é oferecida, um movimento é sugerido, e quando se faz numa roda, né, enfim, nós temos nossas heranças ancestrais, né, dos rituais de roda, né, o quanto que a roda potencializa, fortalece. Eu vejo que a biodança se apropria também, né, desses nossos rituais ancestrais. Não é? Então, assim, as diversas dinâmicas que são oferecidas nos movimentos da biodança, seja numa roda, seja num pequeno grupo, seja num contato, né, entre duas pessoas, não é? Diversas oportunidades são oferecidas, não é? De integração física pelo ritmo, pelo espelhamento, não é? Pelo contato. E o que acontece? Na biodança eu sei que quem está lá está disponível para oferecer e para receber alguma coisa. E o entendimento que eu tenho é que isso são oportunidades de esse encontro acontecer de uma maneira mais forte, mais integradora. Então, para mim, isso também é um diferencial da biodança. Não é? Eu vou com uma disponibilidade, e é claro, nós também temos que ter, né, esse cuidado para avaliar em que medida um colega ou uma colega está disponível ou menos disponível. E isso, de certa forma, também é um aprendizado para a vida, né? Porque nas nossas relações nós também temos que saber o quanto que nos aproximamos, o quanto que, né, vamos estar juntos, abraçados, né, ou numa situação mais formal, enfim. Então, assim, é um aprendizado, né, é mais um aspecto de aprendizado para a vida, nos encontros e nos momentos dos movimentos, né, da música, do fazer o movimento, porque para mim, né, dançar na biodança, né, vocês mesmos já comentaram, não sei se eu vou conseguir usar as mesmas palavras, né, mas o entendimento que eu tenho não é dançar um ritmo, né, é expressar, né, é uma expressão pessoal a partir de um ritmo, não é? E por isso não tem cobrança de passinho para cá, passinho para lá, né? Numa dança, numa aula de dança tem, né? Mas então, né, nessa expressão que os encontros também acontecem, né? Então, da mesma forma, então só tentando resgatar, da mesma forma que eu vejo que na intimidade verbal há um potencial de integração grande, nos movimentos também, né? E nas mais diferentes dimensões, seja de um grupo maior, né, potencializando, porque estar com o outro potencializa o meu movimento, né, se eu estou disponível para viver a minha emoção a partir de uma música que é oferecida, se eu vejo outros também disponíveis, né, eu estar com o outro também me motiva, potencializa, né, o caminho que eu estou seguindo também, não é? Então, eu também vejo o movimento como oportunidade de encontro potencializador, né, desse momento do movimento e acesso emocional. Né? Então, sou muito grata à biodança. Vou desligar. Bom, Cris, muito bom. Muito bom. Muito bom que eu sempre falo, né? A Sheila também, que é entrar no fluxo da vida. A vida é movimento. A gente perde e perde diferentes níveis de vida quando a gente fica tão sedentário como a gente fica, tão na frente do computador o tempo inteiro, sem ver a luz do sol. E a gente, o ser humano atualmente,
tem ficado muito assim, muito fora do fluxo, fora do movimento. A vida é movimento, e na medida que a gente entra nesse movimento, e é nesse movimento afetivo, e é nesse movimento de procurar resgatar aquela bússola do coração, essa expressão maravilhosa, por quê? Porque realmente é o cuidado, né? É a possibilidade de cuidado, que eu sempre coloco como um exemplo muito objetivo, muito concreto, e muito gráfico, que se tem uma despressurização no avião, eu não posso cuidar dos outros como você faz na comunidade carente se eu não cuidei antes de mim. Se eu não coloquei a máscara em mim, não vou poder cuidar dos mais que estão em determinado momento mais fragilizados que eu, ou não está mais fragilizado. Mas o ser humano tem essa característica de querer cuidar, não é só a mãe principalmente, mas todos nós temos essa questão de querer cuidar da vida. Então a biodança resgata muito isso, essa necessidade que todos nós temos de cuidar da vida, de cuidar do outro, do amor, de dar e receber amor. Em definitiva é isso. Você quer a proposta da biodança é uma proposta metodológica bem, eu digo assim, bem bolada, para que a gente sinta progressiva, gradual, paulatinamente, esse resgate dessa necessidade de sermos acolhidos e de acolher. Claro que sim, e de acolher. Então, esse autocuidado, esse cuidado que a gente pode ter, é uma oportunidade, como você falou. A palavra oportunidade vem de porto, né? É um porto seguro, em que a gente arriba e chega a cada semana, né? E muitas vezes todo um final de semana. Nós estamos com uma maratona agora, marcada, não chamamos maratona, porque não é da biodança, que está aqui participando da live hoje. Maratona é um encontro de final de semana. Um encontro de final de semana onde a gente dança, muita vivência de biodança, e isso integra muito, que é a proposta central da biodança. Integra o pensar, sentir e agir, como você falou. E nós precisamos disso, precisamos muito disso. Então, estamos chegando ao final. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o convite. Muito, tanto assim, quase não fizemos perguntas, porque você já colocava. Eu acho que sabia todas as perguntas. A gente não te passou pergunta nenhuma, você já sabia todas. Não precisou. Assumiu, assim, incorporou a professora. Eu também incorporo. Aí a Sheila fala, você está falando demais. Aí eu falo, você falou exatamente o que tinha que falar. Vou ligar meu microfone aqui para fazer umas palavras finais. Eu quero, se for possível, pode ser? Eu quero agradecer o convite, a confiança, né? De eu estar aqui, na verdade, numa iniciativa que eu admiro demais de vocês, né? E aqui eu quero fazer um agradecimento, né? E parabenizar por essa iniciativa de vocês. Porque, para mim, o que vocês têm feito, compartilhando aqui, né, nas mídias sociais, é uma generosidade, né? Eu vejo que nós estamos num momento da vida em que a nossa sociedade está muito desequilibrada, né? O que aconteceu essa semana em Blumenau e o que tem acontecido, e assim, isso chegou na mídia, mas se isso chegou na mídia, eu particularmente acredito que tem coisas sérias acontecendo. Nossa sociedade está num momento de desequilíbrio, né? Nesses anos recentes, infelizmente, né, nós tivemos uma propagação, um estímulo ao ódio, ao confronto, né? A incompreensão, né? E as mídias sociais foram utilizadas nessa direção, né? E quando eu vejo vocês utilizando a mídia social, né, nessa outra direção, né, nessa direção de compartilhar caminhos, compartilhar possibilidades que possam contribuir, né, para que a sociedade encontre, né, oportunidades de maior equilíbrio, de maior bem-estar, né, de paz, né?
Então, assim, eu admiro demais. Para mim, é uma generosidade enorme de vocês e, assim, me sinto honrada por estar aqui, contribuindo de alguma forma. Quando vocês me convidaram, eu me esforcei muito para participar, porque para mim foi uma honra poder participar desse canal que vocês criaram, que com certeza está contribuindo muito para a sociedade, e num momento em que a sociedade está precisando muito. Então, assim, minha admiração por vocês, tá? Pela amorosidade, pela generosidade, e saibam que o que vocês estão fazendo, tá? É uma gota, né? Pode ser uma gota, mas é uma gota, e a cada gota, né, eu acredito que as transformações acontecem. Então, saibam que vocês estão contribuindo, né, para uma retomada, né, da nossa sociedade, né, uma retomada para o caminho, né, da amorosidade, né, do encontro respeitoso, da confiança, né, e nessa retomada que nós estamos precisando, né, fazer para a sociedade. Então, repito, minha admiração por vocês e muito obrigada. Muita gratidão pelas suas palavras, Cris, porque elas enchem de sentido todo o nosso trabalho, nosso esforço. Claro, porque para a gente também aqui tem sido um desafio, é um mundo novo, mas entendemos que a biodança precisa ocupar esse espaço e ocupar cada vez mais com conteúdo, mostrando histórias concretas como a sua, como de outras pessoas, falando da sua base metodológica, da sua consistência metodológica, né? Então, ocupar a partir desse lugar de responsabilidade, de profundidade, de humano e principalmente de afeto. Que, como você disse, todos nós estamos precisando muito disso. Muito bom. Afeto, confiança, reciprocidade. Isso estamos precisando. Então, ficamos muito, muito felizes. Gratidão pela participação. Gratidão a todos que conseguiram participar, entrar hoje, num dia, ainda noite, mas é uma noite de sexta-feira da Paixão, um feriado, né? Um feriado bem, bem acentuado aqui no Brasil. E a gente agradece muito a participação de todos e principalmente a tua participação, querido. Nós somos fãs de você. Beijo no coração. Boa noite, ótimo gente. Final de semana a todos. A partir da manhã, essa live editada, tá, querido? Tá, cortar esses pedacinhos do começo que foram meio acidentados. Nós vamos editar, fazer uma edição bem bonitinha e a gente vai postar amanhã, vai estar nas 3 redes sociais, no Facebook, no Instagram e nosso canal de YouTube. Beijo no coração. Bom final de semana, feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa para todos. Um ótimo fim de semana.